Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem e que curtam bastante aqui o nosso webinar. Ele é muito especial, ele é o último do ano. Então, bem-vindos, cheguem aí. Para quem não sabe, o Industry for Her, ele é um programa de qualificação de engenheiras em Indústria 4.0. Ele é um programa da VDI Brasil, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, na qual eu sou vice-presidente e chairwoman do Cluster de Inclusão e Diversidade. Eu sou a Renate Fuchs. Além de tudo isso aqui, desse programa maravilhoso que a gente pôde fazer esse ano, eu sou diretora na Accenture, na área de Industry X, que é uma área voltada à transformação digital da indústria. E hoje, gente, estou super feliz, estou mega animada, porque a gente tem uma convidada, assim, incrível para o nosso bate-papo, para o nosso webinar, que é a Samantha Almeida, head do Twitter Next. Samantha, bem-vinda, estou tão feliz de conversar com você hoje aqui. Gente, eu que estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, é um prazer enorme. Eu acho tão importante a gente fazer esses cruzamentos de pensamentos, sabe? Que eles nos atravessam enquanto mulheres que estão olhando o mundo por diversas perspectivas, enquanto influenciadoras, enquanto líderes. E eu sempre acho muito bom quando eu posso fazer parte de universos para além do mercado de comunicação e marketing. Então, muito obrigada pelo convite, gente. Que prazer. Ai, que ótimo, é isso mesmo, né? A gente falou com várias líderes e engenheiras e acreditamos assim que um bate-papo com você é uma peça-chave para a gente sair um pouco fora da caixa, pegar outras perspectivas, né? Você é uma líder assim de renome, uma pessoa incrível, cheia de energia e acho que vai trazer aqui muitos insights para as nossas engenheiras que estão conectadas aqui com o nosso programa. Então, acho que isso faz parte mesmo, né? Essa diversidade de opiniões, de vivências, histórias, de profissões. Então, acho que vai ser muito rico. Queria aproveitar para mandar um beijo para as nossas engenheiras do programa Industry for Her, que estão assistindo a gente. Queria até já aproveitar para mencionar que o programa segue ano que vem, então a gente vai abrir mais uma onda de qualificação de engenheiras a partir de março. No Dia Internacional da Mulher deve começar o nosso programa e logo mais a gente traz informações para toda a nossa rede. E, Samanta, eu queria começar falando um pouco assim da sua jornada. E esse ano foi um ano muito incrível para você, né? Foi um ano de muita novidade, apesar de ter sido, obviamente, um ano difícil para todos nós, né? De trabalho remoto e lidar com a pandemia. E com tudo isso foi um ano de muitas mudanças e conquistas para você, né? Então, além aí do seu novo cargo no Twitter Next, você, semana passada, saiu na lista das 50 pessoas que mais expandiram a criatividade brasileira, né, pela Wired. Você já teve na lista global de afrodescendentes mais influentes de 2020, você saiu na lista de Women to Watch. Então, assim, muitas conquistas, muito reconhecimento que você merece. E eu queria que você contasse para a gente, né, além de todo esse movimento que aconteceu, como é que foi essa sua trajetória, né? Você estudou design de moda e entrou muito rápido para o marketing e a comunicação, passou por empresas incríveis, né? Tem essa carreira tão maravilhosa. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, assim, o que te motivou, né? Ao longo desse caminho? Quais foram aí algumas etapas que te marcaram? Ai, uau! Assim, eu tenho falado muito sobre isso, assim, né? Como é que eu olho para o ano de 2020? Porque, se por um lado, eu entendo que 2020 foi um ano de muitos chamados, né? O 2020 chamou a gente para refletir muito sobre qual é a nossa missão dentro desse espaço que a gente ocupa, seja ele qual for. Eu acho que ele fez a gente refletir muito porque a gente precisou estar em contato com os nossos medos muito profundos, sobre medo da nossa própria existência, da nossa própria saúde, da nossa sobrevivência. E sendo uma mulher negra nessa sociedade, se a vida inteira você tem que lidar com o fato de que a violência, que a agressividade, que a falta de espaço, de oportunidade, ela é um fato presente,
esse ano ele ficou muito mais escancarado do quanto a gente também está falando da violência física, né? E a mortalidade para pessoas negras, ela é uma presença real. As pessoas negras podem ser assassinadas pela a única razão por serem pessoas negras. E a gente nunca lidou com isso de uma maneira tão clara, tão agressiva e tão dolorosa como esse ano. Então, eu falo que esse ano ele foi um chamado de realização, né, sobre não só realizar quem você é, mas realizar qual a potência do que você vai fazer com o que você é diante das ferramentas que você tem. Por outro lado, né, eu não posso negar que esse ano também foi um ano de muita colheita sobre coisas, e aí eu acho que esse chamado, a força desse chamado, ele veio para trazer colheitas sobre uma trajetória. Então, é muito interessante que quando você pega o recorte de 2020, você vê todas essas reverências do mercado, mas eu gosto muito de dizer que esse recorte principalmente não me define, porque eu estou como Head Next no Twitter, né? Eu estou como uma pessoa na lista do Woman to Watch, mas o que eu sou é uma mulher negra, nascida e crescida na Rocinha, que construiu uma carreira baseada em acesso à educação, que é a prova absoluta de que a combinação entre educação e acesso às oportunidades e mentoras, porque eu tive muitas mentoras que abriram portas, como esse projeto, onde você acessa novas mulheres no espaço, que é um espaço majoritariamente masculino, mas que você traz essas mulheres para que elas se empoderem pelo conhecimento e acessos de outras mulheres líderes para se reconhecer nesses espaços, foi fundamental para que eu também estivesse nelas. Quando eu faço um retorno na minha carreira, eu não consigo enxergar quase nenhum momento onde eu não fui puxada por outras mulheres que disseram, olha, esse aqui é um espaço, como é que você acessa mais facilmente alguns conhecimentos, como é que eu posso te dar suporte para que a sua carreira se acelere. Então, eu acho fundamental, sabe, Rê, que a gente entenda que a potência do feminino, a potência da educação, de qual é o lugar desse feminino, ele está sendo construído para um mundo que a gente ainda nem faz ideia de que ele vai ser. E eu acho que é isso que é o que provavelmente mais define o meu ano. É um ano onde a trajetória se fez muito presente e aonde eu sempre tenho uma memória sobre a minha infância de que eu tenho uma mãe muito presente, uma mulher muito forte na minha vida, que a vida inteira me empoderou sobre a consciência de que o mundo não é sobre você, mas o mundo é tudo sobre o que você faz a partir da sua perspectiva. E no momento onde eu decidi implementar na minha carreira, na carreira de comunicação, as perspectivas que eu tinha da minha vida e que eu não via nessa carreira, então eu entrei muitas vezes em empresas, e eu sempre trago esse olhar de gênero, raça e classe, porque muitas vezes eu participei de empresas onde eu não podia comprar os produtos que eu vendia, onde eu participei de narrativas de beleza, né? Eu trabalhei durante muito tempo em beleza e moda, e construí campanhas com pessoas que eu não me via refletida naqueles lugares. E essa busca, essa falta da minha própria presença nos espaços era sentida, mas não me era permitida ativar essa presença. Quando eu consegui conquistar um lugar na minha carreira, onde comecei a passar a tomar decisões e a influenciar as decisões que eu estava, né, nos lugares onde eu estava, a minha carreira deu um grande salto. E aí eu me pergunto se nós, gestores, começarmos a dar oportunidades para as pessoas em todos os estágios das suas carreiras, a influenciar os espaços onde elas estão, olha como a gente vai alavancar a inovação desses espaços. Porque, às vezes, as pessoas precisam crescer muito na carreira para poder influenciar, e essa cadeira hierárquica, ela barra a inovação, ela barra o olhar de futuro que está aí na nova geração. Então, é muito por isso que eu reverencio muito a minha trajetória, mas eu reverencio muito as mulheres que possibilitaram que essa trajetória fosse colocada em prática dentro do meu trabalho, que foi o que acelerou a minha carreira. Então, acho que esse é a minha razão. Eu não sei se eu escolhi marketing e publicidade porque eu gostava, eu vou ser muito honesta, ou escolhi porque eu via que lá tinha uma falta e que essa falta era de mim mesma. Então, eu fui lá buscar a minha presença, e aí a minha presença ela virou uma simbiose entre quem eu era e o que eu podia entregar, né, de colaborar naquele espaço.
Caramba, me arrepiei. E eu acho que soa tão positivo isso para nós mulheres, né? Que sabemos, né, de dificuldades, que não nos enxergamos em vários espaços, né? Acho que, obviamente, para você como mulher e negra, né, tem um outro recorte aí também, mas eu senti durante o nosso programa e essa união que nós criamos, né, uma força tão grande da gente, né, poder realmente incentivar umas às outras, puxar, motivar e fazer realmente mudanças importantes, que seja, né, empresas pequenas, médias, grandes, né, eu acho que tem muito espaço para a gente precisa ocupar esses espaços, né, e começar a puxar cada vez mais aí novos laços. E eu queria fazer até um link aqui com algo que eu admiro muito na sua liderança, que é o fato de você compor equipes bastante diversas, né? E o seu olhar para as diferentes experiências que são importantes, principalmente quando a gente fala de comunicação ou qualquer tipo de inovação, né? Assim, você poder ter ali não só aquele mesmo olhar, né, daquelas mesmas pessoas com background muito similar, né, e sim poder compor equipes completamente diferentes, diversas, dar oportunidade para outras pessoas nesse sentido. E aí eu queria assim, que você falasse um pouquinho mais sobre isso, e principalmente os benefícios que isso traz. Obviamente, a gente sabe dos conflitos também, nunca é fácil, né, gerir e liderar uma equipe tão diferente, mas gostaria muito que você falasse mais sobre essa sua visão e a sua experiência com isso. Sabe, acho que o ponto de partida é a minha total e absoluta, sem nenhum recorte de pretensão ou querer me parecer mais ou menos né, me deixar numa posição de vulnerabilidade, nada disso, mas uma sensação real de conhecer os meus próprios pontos cegos. Eu acho que muitas vezes a gente tem uma tendência natural, até porque é mais confortável construir times que são nossa semelhança. Porque é mais fácil liderar pessoas parecidas com a gente, com as mesmas diferenças, porque dá uma sensação de validação, né? Então, durante muito tempo, eu fui convidada a fazer parte de times aonde eu enquanto convite, né, enquanto eu era trazida para o time, eu sempre sentia que eu precisava me adequar ao fluxo do time. Eu deveria parecer com o time para poder entregar junto, como se o espírito de coletividade ele tivesse que vir atrelado a uma similaridade, que isso era um time campeão. Porém, eu comecei a perceber, quando eu comecei a me tornar gestora, de que todas as vezes que eu tinha dúvidas, eu não tinha para onde recorrer, porque as pessoas concordavam comigo. Então, como é que eu ia buscar novos conhecimentos a partir de pessoas que partiam do mesmo lugar que eu? E comecei a trazer pessoas que me traziam provocações. E por mais desconforto que essas provocações me traziam, e muitas vezes elas são extremamente desconfortáveis, elas também me abriam para uma perspectiva que eu não estava vendo e me levavam a situações, me levavam a respostas que me davam resultados infinitamente maiores. E aí é muito engraçado, porque em geral, quando as pessoas falam sobre times diversos, diversidade, que nós temos que construir times empáticos, em geral isso está atrelado a um lugar social, a um lugar que está distante de performance. E o que me levou a construir times diversos foi justamente a busca da performance, porque eu quero ter os melhores resultados, porque eu quero ver o que ninguém está vendo, eu quero procurar os meus próprios buracos, os meus próprios, que eu chamo, né, de os meus pontos cegos. Eu não gosto de ter ponto cego. Eu não gosto de não ter resposta para perguntas difíceis na sala. E como eu sei que eu não sei tudo, eu gosto de trazer pessoas que completam essas respostas. E aí o que acontece é que isso começou a dar muito certo. E eu comecei a ter times primeiros com 5, depois de 20, meu último time tinha 60 pessoas, e com 60 pessoas, a cobertura, eu sempre seguindo os recortes de gênero, raça e classe, eu acho fundamental, porque eles são os olhares pela sociedade hoje que são definidores para você construir produtos e serviços, seja o que for que você faça.
E, de repente, eu me vi com o time que, seja lá o que eu precisasse fazer, tinha alguém na sala que já tinha visto, feito, conhecia alguém, tinha um contato, e a velocidade. E aí eu tinha performance, velocidade, inovação dentro de um espaço que, supostamente, assim, deveria ser os espaços mais criativos, né? Que são o marketing, a comunicação, é onde você busca o que está por vir. E isso me viciou, vou ser muito honesta, eu sou muito viciada em ter um olhar novo sobre as coisas. E esse lugar do curioso, esse lugar do ter a resposta, de procurar o que ninguém está vendo, eu acho que isso não é só sobre comunicação, isso é sobre o mundo, é sobre o futuro, é sobre o que está, essa busca do que está por vir e do que vai ser melhor sobre o que está por vir, passa obrigatoriamente a ser bom para todo mundo. E se eu não tenho um pouquinho de todo mundo na mesa, como é que eu valido o que é bom para todo mundo? Eu acho que esse lugar, sabe, Rê, que as pessoas chamam de diversidade, eu chamo de inovação. Eu tenho uma certa dificuldade de chamar de diverso, da onde vieram meus principais projetos, que me projetou minha carreira, deram meus maiores prêmios e garantiu que meu salário muitas vezes valesse mais e que eu pudesse melhorar o salário das pessoas. Então, as pessoas chamam de diversidade, eu tenho muito mais a sensação porque elas não acharam um nome maior, porque o diverso parece, de uma certa forma, que é alguma coisa que elas desconhecem, sabe? O desconhecido. E, para mim, isso em 2020 chama o puro suco da inovação, sabe? Então, é por isso. É porque eu sou uma grande curiosa para saber o que está por vir, assim. Nossa, perfeito. E uma outra coisa que chama muito atenção, quando a gente fala de equipes diversas, e até atualmente, né? As pessoas... e as novas gerações têm motivações completamente diferentes, né? Se a gente for lembrar, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, todo mundo queria ter ali o emprego, continuar naquela empresa e fazer carreira, né? E ter uma vida mais tranquila, família, etc. Hoje em dia, a gente está num mundo muito dinâmico, né? E claro, quando você tem uma equipe também com experiências tão diferenciadas, você tem que lidar com essas diferentes motivações, diferentes desejos, aspirações, né? Porque tem gente que talvez queira ficar talvez um ano e só, né, cobrir um espaço de tempo antes de fazer uma outra coisa. Então, assim, como é que você engaja com o seu time e trata, assim, dessas diferenças, né, de desejos e anseios que existem aí no mundo de hoje? Nossa, assim, a primeira coisa, e eu acho que essa foi a mais difícil para mim, é entender que não é sobre você, sabe? Porque quando tem um pouco disso, né? Quando você monta um time, quando você desenha na sua cabeça quem são aquelas pessoas, o que elas vão fazer, como é que elas se complementam, até porque, em geral, quando eu vou montando um time, eu fico pensando o que falta. Eu tenho um olhar que completa, então eu estou faltando esse aqui, eu vou montando o meu quebra-cabeça. E, às vezes, eles são muito únicos. E quando alguém diz, não, eu quero fazer outra coisa, eu vim, né, e não quer mais estar com você, a primeira coisa que eu aprendi é que não é sobre você. As pessoas construíram outras narrativas, né? Elas estão procurando coisas que você não compreende e que o nosso papel é ser passagem. O nosso papel, e cada vez mais, o papel das empresas, o papel dos lugares, é ser a melhor experiência possível na vida delas. Assim como para você também tem que ser a melhor experiência possível. Eu acho que a tentativa de motivar, o tentar motivar alguém por si só é o errado. Quando você tenta se motivar, quando você é realmente uma pessoa comprometida com os seus próprios prazeres dentro daquele lugar onde você está, e que isso se torna uma cadeia de transformação de prazeres nas pessoas. As pessoas querem fazer com que os seus empregos sejam efetivamente transformadores para a sociedade. Tem uma pesquisa que a gente trouxe agora no Twitter, isso é muito importante, que ele traz que 89% das pessoas, elas querem marcas com compromissos com a sociedade. Elas querem marcas que efetivamente, mais do que falem o que vão fazer, mas que façam coisas, sejam coisas pequenas, tá? Coisas que transformem o cotidiano delas, que elas sintam esse impacto. E isso é tão importante, porque a gente fala numa época que elo de confiança é uma coisa tão complicada da gente construir. Às vezes eu vejo uma preocupação tão grandiosa em parecer relevante, em garantir estar na conversa, e não em ser relevante, em gerar conversas.
Então, a minha recomendação para o meu time é o mesmo que eu faço para as marcas, é de sejamos uma área interessante, provoquemos a nossa própria companhia a construir como área uma narrativa que a gente acredite e que o tempo que a gente puder estar dentro dessa empresa, que ele seja verdadeiro, que ele seja único e que a gente possa transformar essa boa experiência. E, principalmente, que também as pessoas me deem o direito à minha própria humanidade. Porque eu também estou em processo. E ao me disponibilizar enquanto humana e deixar as pessoas entenderem que eu também estou passando por processos e que esse processo pode me levar a erros, que as pessoas se sintam confortáveis em me aconselhar a mudança, que as pessoas me sejam confortáveis em me mostrar aonde eu não acertei e também validar onde eu acertei para que eu saiba onde reforçar e melhorar. Eu acho que as hierarquias, cada vez mais, elas foram sacudidas de uma maneira tão interessante nos últimos tempos, que eu fico muito... Eu estava contando essa história pela terceira vez esses dias, porque eu gosto muito dessa história. Eu estava numa reunião super importante, definitiva, para apresentar um case para um cliente que era muito importante, né, o FI do ano, e eu tinha feito uma análise de comportamento de um grupo jovem e estava apresentando esse grupo. E aí eu apresentando, dizendo os jovens são assim e tal, e eu tinha feito aquela metodologia, e no meu time tinha uma menina de 19 anos, Marjorie, uma estagiária brilhante, e que aquele comentário específico eu não tinha validado com ela, a gente tinha feito toda a apresentação juntas. Ela era tão proprietária da apresentação que no meio da minha apresentação, cliente, todo mundo, ela me interrompeu e fez: Samantha, um adeno, e desvalidou completamente o meu racional, mas assim, fez um... Eu fiquei tão... que eu não sabia como voltar. E eu falei, olha, gente, isso que a Marjorie trouxe é tão mais relevante do que eu estava trazendo, que eu vou pedir para reformular o meu pensamento aqui, vou passar essa parte da apresentação e vou fazer aqui um wrap-up com ela. O cliente, no momento, eu imagino que ele tenha ficado chocado, né, com tudo, mas ele me trouxe um feedback muito importante. Ele falou: cara, eu quero uma marca, eu falo com os jovens, eu quero uma agência que pare para ouvir os jovens. Que quando esteja num caminho, o jovem diga: oi, não é isso? Que ele pare para ouvir o jovem. E aí eu pensei, você é o meu cliente certo, eu sou a pessoa certa e eu tenho um jovem. Que bom que nós estamos juntos. Essas relações de confiança precisam ser construídas. Que ótimo, essa história é muito boa, né? E eu acho que isso a gente tem até conversado bastante ultimamente aqui nos projetos, exatamente de dar mais voz, né, aos estagiários, aos analistas, a quem está começando, e muitas pessoas têm relatado que tem sentido que os jovens agora estão muito mais comunicativos, arriscam mais, querem fazer parte, e eu acho que a gente tem que ver isso com muitos bons olhos, né? Mesmo como líder, e talvez a gente possa ficar chocado na hora, né? Que você não espera que eles levantem a mão para falar, mas isso é tão importante e tão relevante, né, para os resultados. Eu acho que deu super certo aí no fim também, é uma ótima história para contar. E eu acho que mesmo que se em algum momento o meu cliente não tivesse entendido aquilo, demonstraria que o caminho daquela marca não está pronta para ouvir o seu target. Eu acho que nós estamos falando de um momento, e isso é importante, a gente está falando de um momento onde as grandes soluções, as boas ideias, elas estão vindo de todos os lugares, né? As redes sociais trouxeram esse lugar de que a gente precisa da escuta ativa. E essa escuta ativa tem um hub de insights gigantesco disponível. Eu falo, o Twitter hoje, para mim, ele se transformou em um lugar onde você pode ouvir as pessoas em primeira pessoa, nas suas narrativas, e colher dali não só o que elas querem, mas colher dali quais são as condições de argumentação, né? O que a gente vai oferecer de melhor baseado nos interesses das pessoas? Nós não estamos mais cegos à deriva. A gente sabe quais são as prioridades, né? E nada mais importante que diagnóstico para a gente poder definir o tratamento. Perfeito. E Samantha, voltando um pouquinho assim para a sua trajetória, você falou de vulnerabilidade agora, né, perante ao seu time.
que eu acho que é um tema hoje também tão relevante para manter a conversa aberta, né? Receber e dar o feedback. Mas gostaria de perguntar para você também um pouco sobre os seus desafios ao longo da carreira, né? Por ser mulher, por ser uma mulher negra, nós temos, com certeza, aqui agora algumas engenheiras negras assistindo também com a gente, principalmente do nosso próprio programa, que participaram. Você conheceu a Ruth também, e acredito que, e até pelo bate-papo que a gente teve, você tem mensagens aqui muito importantes em relação aos desafios e a tratativa deles. Você sabe que eu acho que o meu principal desafio e eu sempre entendo esse desafio como um desafio coletivo, sabe? Porque é muito comum que a gente traga o problema do racismo estrutural como o problema das pessoas negras, né? Que elas precisam se empoderar, que elas precisam achar o seu lugar de voz. Mas é muito difícil se empoderar e achar o seu lugar de voz quando o mundo inteiro diz que esse lugar não te pertence, que esse lugar não é para você, que você não é o suficiente. Quando da campanha de marca as pessoas assassinadas de maneira explícita e televisionadas, né, que são parecidas com você. Nós estamos vivendo num grande jogo de validação dos espaços e a quem eles pertencem. Então, eu acho que os meus grandes desafios, e o principal deles, foi emudecer o mundo e ouvir com muita potência a minha própria voz interna. Tem um lugar muito poderoso dentro da gente que a gente precisa construir ele, apesar de ser muito complexo construir esse lugar de autoestima, de amores, e especialmente de entender aquilo que efetivamente você faz com potência. Todos nós, em algum lugar, somos muita potência. E a entender que lugar é esse de potência, a gente precisa emudecer o mundo para poder achar esse lugar de potência. Tem uma das coisas que e eu gosto muito, né, de um escritor que é James Baldwin, é um escritor americano, ativista, filósofo, muito relevante, que ele fala que, sim, se a gente imagina que para a América, né, se a gente quiser saber qual é o destino da América, a gente precisa entender o destino e o futuro da América será tão brilhante quanto o destino e o futuro do jovem negro americano periférico. Porque você não consegue transformar a massa, o máximo coletivo, se você não transforma a base da pirâmide. Imagina se você pensa na América, onde você fala de uma minoria negra, né, e você pensa nessa potência que é perdida todo dia. Imagina quando você fala no Brasil, onde você tem uma maioria de pessoas negras e periféricas. Eu sempre fico imaginando que a vacina, as grandes revoluções, as coisas tecnológicas que a gente está buscando, as grandes transformações da medicina, elas já aconteceram, mas estão na mente de uma criança nesse exato momento, numa favela, num lugar abandonado, sem acesso à educação, saúde, saneamento básico. Ela está lá, guardada naquela cabeça, mas ela não foi desenvolvida porque ela não teve acesso. Então, nesse exato momento, a gente está perdendo todas as nossas grandes evoluções porque as pessoas não tiveram acesso. Sabe o que eu acho maravilhoso sobre 2020? Porque as pessoas me premiaram por milhares de coisas e eu nem era mais esperta da minha turma. Eu nem era a pessoa mais brilhante da minha galera, mas a maioria das pessoas que nasceram comigo não estão mais aqui para contar a história, as suas histórias, ou elas não tiveram a possibilidade de desenvolver o seu potencial. Eu tenho 0% de amigos que desenvolveram o seu potencial intelectual. E isso é um sintomático fundamental para a gente entender que a trajetória da Samantha não pode ser única. Eu não posso ser representante de 56% de pessoas que poderiam ser gerentes, diretores, presidentes, VPs, CMOs, donos de negócio, movimentar a economia do país. É a economia do país que perde. É a tecnologia, a engenharia, a inovação, é a medicina. É o mundo que perde. E aí, quando a gente põe nessa proporção que eu tiro diversidade e coloco inovação, porque a gente está olhando
de um lugar de assistencialismo, e a gente está deixando de olhar enquanto potência, enquanto transformação econômica, e isso é urgente. Isso é política pública privada, isso é um lugar que, eu sempre trago esse debate, porque não vai se modificar se não tiver uma conscientização coletiva de que todo mundo sempre sai das palestras, ai, cara, que bacana, eu adoro a Samantha, isso que bacana, eu adorei tudo que ela disse. Então saibam que eu sou fruto de ações afirmativas, eu sou fruto de pessoas que tiveram acesso à educação, eu sou fruto de viagens que foram promovidas muitas vezes através de incentivos públicos e privados, para que eu pudesse ver o mundo e pensar, caramba, tem coisas equivocadas aqui, vamos transformar. Eu sou fruto de muitas reuniões de mulheres incríveis que pensaram, cara, sabe aquela garota ali fazendo aquele trabalho? Aquele trabalho é bom, vamos trazer ela para o time, treinar ela com uma visão que pode ser que ela contribua grande. Poxa, ela contribuiu mesmo, vamos promovê-la? Mas não é que ela foi bem de novo, eu acho que ela merece um time para liderar pessoas que mudam a vida de pessoas. E é isso que é importante, a gente pode ser a transformação em qualquer espaço. Então, quando a gente faz uma entrevista, a gente precisa tirar os bias que faz a gente selecionar pessoas iguais a nós. A gente precisa se monitorar, porque quando a gente vai lá e escolhe aquela pessoa que vai ser escolhida por todo mundo, a gente está deixando de abrir a caixa para uma Samantha, uma Nina Silva, uma Rachel Maia, que depois a gente aplaude quando estão prontas. Mas é uma entre 100 milhões que fugiu ali no meio de alguma coisa, eu brinco que alguma coisa aconteceu, e ela fugiu ali no meio do caminho e depois parece que são geniais, e não são. Então, para mim, o que eu digo é, enquanto pessoas negras, a gente precisa reconstruir todo dia o nosso lugar de pertencimento e também de confronto com o mundo, mas enquanto aliados e pessoas não negras, o que a gente vai construir hoje para que essas histórias não sejam únicas e que a gente possa ter mais admiráveis e mais pessoas que a gente possa aprender com. Porque eu sou uma mulher ainda cis, uma mulher com acessos, sou uma mulher com nenhuma deficiência. A gente ainda está falando de outras potências que ainda não são nem debatidas e discutidas. E, para finalizar, eu tenho hoje até um compromisso que vai diferente disso, porque das coisas mais importantes que eu tenho aprendido recentemente, até sobre o meu próprio lugar, tem sido com mulheres trans. E as primeiras mulheres trans com quem eu trabalhei foram mulheres trans que eu contratei. Eu nunca tive uma mulher trans dentro do meu ambiente de trabalho como uma par. E aí eu fico pensando, então calma aí, eu como mulher negra estou chegando no espaço. Cadê as mulheres PCDs? Cadê as mulheres trans? Elas ainda nem começaram a acessar. Olha quanto conhecimento, quanta inteligência, quanto serviço, quanto produto a gente ainda nem desenvolveu. Porque não está dentro, né? Não descoberto e não desenvolvido. É isso. E, Samantha, o que você acha, assim, o que seria uma boa estratégia, né, ou boas estratégias para uma empresa trabalhar no tema de inclusão e diversidade, né? A gente sabe que tem todo um aspecto social importantíssimo que você mencionou e a gente não pode deixar de lado, mas as empresas podem fazer muito também nesse sentido, né? O que você normalmente recomenda, quais são esses steps tão importantes? Nossa, eu acho assim, essa pergunta é fundamental, porque aí beleza, adorei, lindo, tá por onde começar? Né? Porque a gente sempre pensa, tá, mas o que eu faço? Primeiro é prática, né? Eu acho que a gente precisa deixar de novo, sair do olhar assistencial e ir para o lado de transformação. E primeiro, se a gente não sabe o tamanho do problema, a gente não sabe como resolver. Diagnóstico. A gente precisa fazer diagnóstico de gênero, diagnóstico de raça, diagnóstico de classe. A gente precisa dos diagnósticos. E precisa ter um senso étnico e um senso de gênero. Porque se a gente não sabe quantos e não sabe como, a gente não sabe se estamos longe ou estamos perto das nossas metas. E a partir do diagnóstico do senso, estabelecer metas. Metas de contratação,
E essas metas precisam estar atreladas ao sucesso daqueles que podem promover as metas, né? Porque é muito importante que a gente não trate isso como uma pauta secundária, ou tratada pelos grupos de afinidade, ou feitas nas horas adicionais das pessoas. Isso é trabalho, gente, dá um trabalho imenso. Eu até contei, quando a gente se encontrou pela primeira vez, que as coisas mais maravilhosas que eu participei, eu não fiz sozinha. Não tem como, gente. Como é que você contrata 60 pessoas sozinha? Isso é o quê? Um RH eficientíssimo. Isso é um trabalho de recursos humanos parceiro. Isso é um trabalho de time de recursos que te apoia e diz: Samantha, eu sei que você precisa de um pouquinho mais de tempo para poder recrutar uma vaga com essa especificidade. É o que a gente chama de processos intencionais. Então, quando abre uma vaga, se você vai contratar uma pessoa que já está 100% preparada, ela tem um tempo. Se você vai contratar uma pessoa intencional, isso leva uma preparação, isso tem um outro tempo. Mas olha que coisa engraçada, e todo mundo me fala: ai, Samantha, mas aí isso não vai atrapalhar o meu processo. No começo, porque eu entrei na agência que com uma meta de uma contratação de até 30% de pessoas negras ou pardas no time, por causa de uma assinatura de 25%, por causa de um projeto com o Ministério do Trabalho, entre agências. Nossa, que bacana, vamos fazer. Claro, quero fazer. Já era um intencional da empresa. Então, assim, eu pensei, poxa, eu já cheguei num lugar diferenciado, tem um intencional da empresa para fazer. E me contrataram para isso. Que coisa maravilhosa. É um projeto de 2 anos. Em 8 meses a gente tinha batido a meta. Por quê? Porque o RH se preparou, nós temos os nomes, nós temos as consultorias, né? Em 2 minutos eu levanto para você 100 consultorias que fazem esse trabalho, e melhor, mais até do que ter as suas metas, é pensar que a gente pode trazer essa consultoria para liderar esse projeto, como, por exemplo, Instituto IDBR, extremamente relevante, Projeto Indique uma Preta, parceiro de Magalu, Via Varejo, parceiro de milhares de grandes empresas, Empregue Afro, uma rede maravilhosa de contratação, Transempregos, incrível, sabe? E é maravilhosa que quando você acha elas têm redes maravilhosas que trazem novas pessoas. Então, eu acho que a gente tem muitas ferramentas, porque depois da promoção da pauta, patrocínio dos eventos, projetos, tem redes prontas. A partir das redes prontas, a gente não precisa esperar uma bomba trágica, né, que é a morte de alguém, que é um caso interno, uma denúncia interna, e que a gente é pego de surpresa acontecer, para a gente se comprometer com um projeto de transformação de cultura. Então, promover é melhor do que ter que responder. Sabe? Então... Não, certíssimo. E aí eu acho que tem o tema que a gente até discutiu também da última vez, da inclusão depois, né? Uma coisa você pode achar as pessoas, trazer para dentro de casa, você pode ter ali as metas estabelecidas, né, a um certo nível hierárquico, mas eu acho que elas precisam ser bem recebidas e bem desenvolvidas ao longo desse caminho, né? Não vai simplesmente trazer para dentro de casa. Por isso que a consultoria ela é fundamental, porque a consultoria ela te dá as ferramentas, por isso que a consultoria, por isso que tem essas divisões, você tem o recrutamento, você tem a consultoria, o desenvolvimento, porque você traz as pessoas, você desenvolve as pessoas, e detalhe, tá? Você desenvolve as pessoas de dentro, mais do que as que vão chegar, porque é aquilo que a gente estava falando, é muito mais difícil você ser o gestor, porque tem pautas, muitas vezes, que você nunca pensou a respeito, né? Eu te falei, eu fui impactada muitas vezes por coisas que eu falei, menina, mas nunca tinha pensado nisso, vou levar isso comigo, me dá um dia, eu agora de bate-pronto eu não sei o que fazer, mas isso é evolutivo, faz você um gestor melhor. Algumas vezes as pessoas me trouxeram coisas que eu pensei, meu Deus do céu, não estou preparada para isso, mas se eu cheguei até aqui, eu devo ser possível de ser preparado, todo mundo é possível de ser preparado. E aí, você sabe que eu tenho visto muito esse debate sobre as pessoas não se sentirem confortáveis nos ambientes e etc. É muito engraçado porque eu mais vi pessoas que estavam já no ambiente não se sentirem confortáveis do que pessoas que chegaram não se sentir confortáveis. E pode ser que fosse a minha experiência, mas eu tenho mais uma sensação de que a gente
contrapõe, muitas vezes, essas narrativas do desconforto, porque dá um alívio, dizer que eu não vou fazer porque vai dar tanto trabalho, depois a pessoa não se sente confortável, Não, o desconforto é fundamental para a transformação, gente. Você acha que na hora que alguém acessou a primeira vez o primeiro computador, ela olhou e falou, nossa, que coisa maneiraça, vai ser super divertido trabalhar agora com computador. Não foi divertido. Mas olha a gente aqui, viciado no negócio. Você consegue imaginar o seu trabalho hoje mandando um fax para alguém o tempo inteiro, não acessando o seu computadorzinho de manhã? É assim, são processos, as coisas melhoram, entendeu? As coisas evoluem. Daqui a pouco a gente não vai ter mais que ter esse papo, vai estar falando sobre outras coisas muito mais relevantes. Perfeito. E aí, até falando um pouquinho de desenvolvimento, skills, etc., algo que durante o nosso programa né, de Indústria 4.0 para as engenheiras, surgiu como uma pergunta-chave em vários momentos, nossa, a transformação digital traz tantas tecnologias diferentes e tantas necessidades diferentes, por onde eu começo, que tipo de skill eu preciso, né? E acho que seria muito bacana, pelo seu ponto de vista, que assim, você está ali né, direto com vários canais digitais, tem toda uma evolução muito forte na comunicação também. Uhum. Mas aí fica a pergunta, né? Quais são esses skills? Né? Eles são técnicos ou eles são outros tipos de skills? E queria escutar a sua opinião aqui também. Como eu disse, né, eu vou roubar o meu pensamento de uma garota, acho que, se eu não me engano, ela tem 22 anos, chama Nina da Hora, que é uma menina brilhante, e que quando perguntaram, a gente estava num talk, perguntaram para ela isso, e ela respondeu, senso crítico e conhecimento sobre pessoas. Por quê? Porque a tecnologia em si, ela pode ser desenvolvida de N formas, mas ela precisa cada vez mais ser desenvolvida a partir da experiência das pessoas e a serviço das pessoas, a partir da melhoria da convivência das pessoas, da relação das pessoas. Senso crítico e ético é fundamental, porque é isso que nos guia para garantir que essas tecnologias estarão a nosso favor, que essas tecnologias estarão a nossa proteção. Então, e trabalhando com comunicação, eu fico pensando que isso aplica praticamente a tudo. Você sabe que de todas as campanhas que eu participei, daquelas que elas foram mais bem aceitas pelas pessoas, que elas fizeram diferença na vida das pessoas, a maioria delas tinha em comum o fato de que elas traziam o que a gente chama de tração social. De alguma maneira, elas traziam para as pessoas uma perspectiva sobre um aspecto social que as pessoas ou não estavam vendo ou não estavam vendo por aquele prisma. E que isso incluía mais pessoas na conversa, e mesmo as pessoas que não faziam parte daquele debate sentiam empatia e queriam participar. Porque no final do dia, até mesmo quando você cria para alguém e você comunica alguma coisa para alguém, ou quando você cria um aplicativo para alguém, você precisa pensar que aquele momento vai fazer parte da vida daquela pessoa e que aquilo precisa garantir que ela esteja bem, segura, saudável, feliz e com uma boa relação com aquilo que você está propondo. Então, assim como Nina da Hora muito bem me ensinou, senso crítico e ético é o ponto de partida para você ser uma boa, no caso, desenvolvedora de tecnologias, engenheira, médica, comunicadora, né? E levei para mim, vou sempre dando os créditos, mas levei para mim. Não, é bem isso mesmo, né? Eu acho que a gente hoje, sem o senso crítico, sem o conhecimento de pessoas, você não consegue desenvolver algo que seja inteiro, né? Que tenha o benefício total, o potencial que aquilo poderia ter, né? E, obviamente, muito importante também para quem busca um cargo de liderança, né? Sim, muito. Eu acho que talvez seja isso que a gente tem relegado, né? Lideranças não éticas, lideranças não críticas. A si mesmo, às vezes. Porque isso não significa perfeição. Eu volto a dizer isso, assim, não significa perfeição, significa, calma aí,
não, isso aqui não foi bom, isso aqui não deu certo. E dá para dar um passo para trás e refazer essa narrativa. E eu acho que é isso que a gente tem questionado e rejeitado, e é isso principalmente que a nova geração tem exigido sobre as novas lideranças. Sem dúvida. E, Samantha, eu queria passar aqui um pouquinho para uma parte mais voltada a você. E com certeza, assim, muita gente tem curiosidade para saber como é que você lida, assim, com o work-life balance, né? Quer dizer, você trabalha bastante, você comentou que você fica, às vezes, até mais tarde também trabalhando, você já há muitos anos tem grandes equipes para liderar, campanhas, temas, enfim. E fica sempre aquela pergunta, poxa, como é que ela lida, né, com todo o estresse da profissão e a vida pessoal, né, e todo o resto que você, todo o resto de atividades que você se engaja, que você gosta de se engajar. Gente, aí eu vou ter que ser pesado, hein? Posso nem mentir, porque tô aqui em público, aqui em casa, então assim... Acho que é assim, ó, cada um com seu calcanhar de Aquiles, ok, galera? Primeiro, olha, eu vou ser muito honesta, assim, sabe? Eu tenho muito... Não aconselho, primeiro de tudo, não é uma filosofia de vida sobre o meu olhar sobre trabalho e nem a minha... Eu sempre digo para as pessoas que essa é a minha metodologia, é o que eu faço para mim. Algumas coisas eu recomendo, como sim, olhe para as pessoas, outras eu digo, menos, né? Faz do seu jeito. O balanço da vida, eu acho que eu tento explicar muito pela minha própria trajetória, assim, sabe? Quando eu olho para esse lado, eu acho que eu não aprendi a fazer o balanço, porque de uma certa forma eu sempre achei que eu estava atrasada, sabe? Então eu sempre me vi muito atrasada, porque eu não fiz o intercâmbio que eu achava que eu devia ter feito, eu não tive o inglês na época que eu devia ter feito, eu queria ter feito a pós que eu queria ter feito, mas eu não tive condições de fazer. Então, eu confesso que, pessoalmente, eu sempre me senti muito atrasada, e ainda me sinto muito atrasada. E então, eu sempre tenho uma sensação de estar correndo atrás de algumas coisas. Por outro lado, mais recentemente, eu comecei a me sentir, eu brinco que você nunca sabe, né, sobre aonde que você pesa a mão, mas eu me senti em uma obrigatoriedade de devolver muitas das coisas que eu tenho recebido. Então, eu me sinto em compromisso com muitas coisas, né? Então, eu quero fazer mais coisas porque, de uma certa forma, minha carreira ela aconteceu dessa maneira mais intensa nos últimos 10 anos, porque foi o que eu falei, eu levei essa carreira de poder fazer parte das tomadas de decisões, ela é mais recente. Então, é também um lugar de mudança, de transformação. Então, eu me sinto muito motivada a fazer que essas transformações aconteçam. Então, eu não sei te dizer se eu vou conseguir ter um balanço. Eu vou ser muito honesta. E eu também não sei se... eu gostaria que os meus próximos, minha próxima geração, meus filhos, ou as pessoas que trabalhassem no meu time, eu adoraria que eles tivessem mais, que eles pudessem ter mais equilíbrio, que eles não sentissem essa necessidade de estar fazendo tanto quanto eu tenho, quanto eu sinto que a minha geração teve. Mas, por outro lado, eu também me pergunto se eu teria conquistado o que eu conquistei se eu tivesse tido mais balanço. Eu tenho muitas dúvidas sobre. Então, eu tento, de uma certa forma, acolher o fato de que eu não balanceei, porque era o que eu tinha para fazer. E eu acho que as pessoas, cada um sabe aquilo que tem para fazer. Então, se as pessoas se propõem os ritmos das suas vidas, eu quero só que elas proponham pelas razões certas. A minha diferença é que durante muito tempo
eu propus esse ritmo porque eu precisava, mais do que tudo, eu precisava me provar para o mundo. Hoje eu proponho esse ritmo porque eu quero fazer um trabalho que ponha mais pessoas no mesmo lugar onde eu estou. E aí a motivação me parece mais justa e não, eu não vou dormir muito tempo mesmo. Eu super me identifico com isso, porque é engraçado, né? A gente acaba, por muitos e muitos anos, trabalhando muito, e até tarde da noite, final de semana, e sempre questionada sobre o balanço, né? Mas você sempre tem alguma motivação por trás, né, disso. Valores e história e assim por diante. Eu costumo dizer que eu nunca me arrependo, né, de nada, porque no momento que a gente decidiu por alguma coisa, a gente tinha uma motivação por aquilo, né? E eu acho que é muito interessante ver a evolução de como é que a nossa motivação se muda, né, ao longo do tempo, porque talvez no início de carreira seja uma motivação mesmo de se provar, de conseguir espaço, etc., e a motivação depois vem pela sua paixão pelo que você está fazendo, por ajudar os outros, né, por realmente abrir mais espaço, e aí a gente faz isso com o maior prazer e fica até tarde e não mede esforços, né, e acaba sendo também, tendo o lado positivo, né, poxa, estou fazendo alguma coisa que traz mudança, não é uma mudança só para mim, mas é uma mudança para a sociedade, né, para o próximo. Sabe, eu fico pensando que é isso, assim, eu acho que me dá um prazer imenso, sabe? Eu acho que é sobre isso. A gente faz o balanço da vida para ter prazer. Mas eu tenho prazer. Então eu acho que a gente cada escolha, se ela é sua, se ela é feita a partir da sua vontade, ela te pertence e tá tudo bem, sabe, com ela. Então, por isso que eu falo, a motivação é o importante. Eu tenho as minhas, eu durmo muito bem com as minhas, sabe? E às vezes é domingo e eu tenho que fazer alguma coisa, e às vezes eu acordo motivada para fazer. E eu fico, ai, que delícia, eu vou fazer isso, eu vou pensar sobre isso, vou escrever um texto, ou vou fazer uma mentoria. Ai, credo, que delícia, sabe? Então, é isso. Ai, que ótimo. E aí, para finalizar, Samantha, o que você curte fazer assim? Quais são os seus hobbies? Tirando tudo isso que a gente já conversou, porque, poxa, quem é a Samantha fora a Samantha que a gente conhece nas redes e lê e escutou aqui, que, puxa, não tenho nem como dizer, né? Sua trajetória incrível, completamente inspiradora. Mas, assim, quais são aquelas coisas que ninguém imagina que você faz e que você gosta de fazer, né? No dia a dia? Ai, gente, eu acho que eu gosto e que eu gosto de fazer. Todo mundo vai. Eu acho que é a minha cara, na verdade, que eu sou assim, né, amor? Eu sou uma pagodeira, né? O quê? Adoro o quê? Juntar um povo na minha casa que não está podendo, né? Então isso está me deixando muito triste, porque eu gosto de ter. Botou um Péricles no fundo, aquela coisa no fundo do coração, fez um churrasco, ligou um chuveirão, você tem minha felicidade, entendeu? Eu sou típica carioca, carioca de laje, um sol, um chuveirão, entendeu? Uma mangueira, um pagode. Você tem meu. Tudo que eu preciso é sol, tudo que eu preciso é churrasco e uma boa cerveja gelada. Eu falo, gente, eu sou assim, muito. E cada vez mais eu acho isso, assim, sabe? Eu tenho uma coisa sobre prazeres de agora, esse prazer desse momento aqui. E eu acho que tem uma coisa sobre. Eu acho a vida muito prazerosa, sabe? Mesmo as questões problemáticas e que a gente enfrenta. Acho que por isso que esse ano para mim foi tão difícil, porque eu acho a vida muito prazerosa. Eu acho a vida divertida. Eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito desses encontros que não são muito muito pomposos, eles são naturais, eles são trocas. Então eu brinco que de domingo
Meu negócio é ficar, se me deixar sentada, eu fico sentada o dia inteiro aqui com os meus livrinhos, com as minhas coisinhas do meu lado. De preferência, sempre, eu brinco disso, domingo é meu dia literalmente do descanso. Eu gosto de ficar em casa com as minhas coisinhas. No meu sábado é meu sol e meu pagode. Gosto muito, por incrível que pareça, sou nerdzona, então gosto de comprar curso, né? Agora que a gente está tudo online, ficou até mais fácil nesse sentido, mas gosto de comprar cursos absurdos, assim, de coisas que não necessariamente fariam sentido. Então, agora eu estou fazendo um de direito sobre, né, faz sentido dentro dos contextos, mas com o Silvio de Almeida, sobre racismo estrutural, mas também fiz um sobre roteiro de cinema com Shonda Rhimes. E também fiz um maravilhoso sobre tarô cigano. Porque, maravilhoso. Porque é sobre ficar botando a cabecinha para pensar, ficar colocando a cabeça para pensar coisas o tempo todo. Então, eu me acho por incrível que pareça, eu me acho muito óbvia, assim, sabe? Eu me acho muito óbvio, muito comum. E meu prazer, por isso que eu vim para o Rio, né, esse fim de semana, porque é meu aniversário de 40 anos, daqui a 5 dias. E eu vim para o Rio porque eu vou vim passar o dia com meu pai, porque eu entendi muito isso, que a gente vai conquistar o mundo, a gente vai fazer um monte de coisa e vai ganhar um monte de prêmio, mas eu me sinto confortável ouvindo um pagode na laje do meu pai, e é isso que me define. Maravilhoso. Nossa, que bate-papo delícia. É incrível te conhecer melhor. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou amou esse bate-papo. Queria te agradecer demais por ter participado, por estar aqui com a gente, ter se aberto tanto e contado sobre a sua trajetória, seus valores, né, o que você acredita, no que você trabalha e como você é, né, que é a Samantha. Foi incrível, me diverti muito, aprendi demais, vou sair aqui refletindo um monte, como sempre, toda vez que a gente se fala. Então, obrigada mesmo, mais uma vez. Eu que agradeço todo mundo que está aí. Obrigada por terem me recebido. É sempre muito de verdade a troca com outros lugares, com outro mercado. Eu fico muito pensando, olha só, aparentemente nós somos muito diferentes, né? Mas a gente poderia, em qualquer situação do mundo, ter se conhecer e nós seríamos muito amigas, porque as motivações são muito parecidas. E é por isso que eu falo que as pessoas elas têm que se conhecer, sentar numa mesa, porque empatia sem se conhecer é teoria. Sabe? É por isso que a gente tem que botar mais gente sentada na mesa, porque as pessoas estão perdendo a chance de se conhecerem, se apaixonarem pelas outras e viverem outros mundos e descobrir. E aprenderem, trocarem, né? Sabe? Que no final no final do dia, todo mundo pode se divertir com o pericão, entendeu? Dar uma risada e descobrir que a gente está odiando coisas que a gente não conhece. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, que é conhecer. Obrigada, gente, foi demais. Obrigada mesmo. Não, obrigada, um grande beijo. Espero que a gente possa se falar de novo. E um beijo também para todas as engenheiras que assistiu a gente. Sempre tem alguns homens assistindo também, que eu acho o máximo, tem muito que aprender com a gente, né? Também. E é isso. Esse foi o último webinar desse ano. Ano que vem a gente volta com mais novidades, mais líderes incríveis, assim como a Samantha. E boa noite para todos. Beijo. Boa noite, gente. Tchau. Tchauzinho.